Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho segundo escreveu Mateus, né? Eu falei Marcos, mas não é Marcos. Evangelho. Eu falei outro dia lá em Lou, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Levi. Quem se lembra disso que estava lá? Estava lá, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Levi. Um olhou para o outro olhou para o outro. Será que o pastor Telso está ficando doido? Levi não escreveu nenhum evangelho, né? Mas escreveu sim, o nome de Mateus era Levi. O nome de Mateus também era Levi. Então, se eu disser aqui Mateus, ou seja, Evangelho de Levi, fique tranquilo, não é heresia, não. E nem é livro apócrifo, é o livro de Mateus. Capítulo de número 26. E o versículo 17, até o versículo, eu vou ler um texto bem longo, irmãos, mas os irmãos tenham um pouquinho de paciência. Capítulo de número 26 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 17, diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Aonde queres que façamos os preparativos para comermos ou para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Diga comigo, chegada a tarde. Verso 21 diz assim: Comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhes: Porventura sou eu, Senhor? Diga comigo aí, porventura sou eu? Verso de número 23 diz: E ele respondendo disse: Aquele que põe comigo a mão no prato é esse que vai me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem jamais houvera nascido. E respondendo Judas, aquele que o trairia, disse: Porventura sou eu, Rabi? Aí Jesus responde: Tu o disseste. Verso 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Diga, para remissão dos pecados. E digo isso, ou digo-vos que desde agora não mais tornarei a beber deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco, ou de novo convosco, no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Toma o seu assento nesta manhã, adorando ao Senhor. Eu quero fazer algumas considerações com os irmãos neste texto sagrado. O título que eu tenho aqui na minha versão da Bíblia Sagrada para esse conjunto de versículos, dentro do capítulo 26 de Mateus, o título é A Santa Ceia. É bom que os irmãos entendam que aqui nesse período, ou nesta hora, neste momento, foi instituída a Santa Ceia do Senhor. 5 coisas eu quero considerar aqui com os irmãos dentro deste texto sagrado. Primeiro, a ocasião que aconteceu esse fato, né? Segundo, o local aonde foi que aconteceu. Terceiro, os elementos da Páscoa, os elementos que compunham aquela mesa que os discípulos foram preparar para que eles pudessem participar da Páscoa, ou comer a Páscoa. Quarto, eu quero mostrar aos irmãos, em rápidas palavras, isso tudo não vai demorar muito tempo, o perfil do traidor. Diga comigo, o perfil do traidor. Eu quero falar um pouquinho sobre o perfil desse traidor. E, por último, irmãos, eu quero mostrar aos irmãos que Jesus descreve exatamente aquilo que vai acontecer com ele por causa da traição. Viu? Que nós possamos, depois dessa palavra,
entendermos quão maravilhoso é estarmos na casa do Senhor, adorando a Ele e bendizendo o nome do Senhor. Bom, a ocasião em que aconteceu esse fato. O texto sagrado diz para nós que foi no primeiro dia da festa dos pães asmos. Existiam 7 festas em Israel. Os judeus, eles comemoravam no mínimo 7 festas, né? Alguém que apenas acham mais, mas essas são as principais festas que os judeus comemoravam. Ou seja, Páscoa, os pães asmos fazia parte dessas 7. A primeira era a Páscoa, a segunda era exatamente dessa que nós estamos falando, que é a festa dos pães asmos. A terceira era a festa das primícias. A quarta era a festa do Pentecostes, também conhecida como as festas das semanas. A quinta era a festa das trombetas, né? Também isso fazia parte da cultura hebraica, irmãos, da cultura dos judeus. A quinta é a festa das trombetas, a sexta era a festa da expiação, dia da expiação, e por último, a festa dos tabernáculos, que eram as festas comemoradas, principais festas comemoradas pelos filhos de Israel. A festa dos pães ázimos acontecia imediatamente após, ou talvez no outro dia após a festa da Páscoa. E dessa festa, se comia, nós vamos ver daqui a pouquinho, que tipo de alimento se era comido nessa ocasião. Nós podemos ver que a preocupação dos discípulos também, como bons judeus, como bons hebreus que eram de respeitar as ordenanças veterotestamentárias, dentre as quais era a celebração dessas festas. Essa festa da Páscoa, ou melhor, a festa dos pães ázimos, muitas vezes elas são um pouco confusas para você separar os ázimos da Páscoa, porque os ázimos era exatamente um elemento que era usado na festa da Páscoa. Mas quando nós falamos dessa festa de comer, por que eles faziam isso? Para lembrar dos dias ou dos momentos em que passaram no Egito e da sua saída do Egito em direção à terra prometida, em direção a Canaã. Isso era uma cultura, ou fazia parte da cultura, momento de lembranças, lembrar daquilo que Deus havia feito na trajetória dos filhos de Israel sobre essa terra. O local onde estava acontecendo essa reunião, em que os discípulos chegam para Jesus e perguntam onde quer que o Senhor quer que nós façamos os preparativos para o Senhor participar da Páscoa, possivelmente fosse a cidade de Jerusalém, onde Jesus, em pouco tempo depois, já estaria sendo traído para ser levado para o Calvário, onde ele daria a sua vida em resgate da minha vida. Irmãos, eu quero que você entenda, eu vou abrir um parêntese para chamar a sua atenção e posicionar você dentro dessa mensagem, para você comece a ver o que é que está acontecendo. Toda essa trajetória, todo esse processo está acontecendo simplesmente por uma causa. Qual é a causa? Salvação da humanidade. Qual é a causa? Alegria na alma daquele que era pecador. Qual é a causa? Um momento para que nós pudéssemos voltar a sermos regenerados, sairmos do nosso estado de pecado, de miséria e passarmos a viver uma vida com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que está acontecendo aqui? Aí Jesus, então, olha para os discípulos, olha, entra na cidade, vai lá na cidade, e você vai encontrar alguém lá, diga para ele, ó, o mestre precisa da sua casa para nós celebrarmos a Páscoa. Irmãos, que bom, que maravilha, quando nós seguirmos a um mestre que é mestre e que sabe todas as coisas. Jesus sabia que na cidade, alguns estudiosos, inclusive o Matthew Henry, comentarista da Bíblia Sagrada, ele acha que esse moço que encontrou com os discípulos, ou que os discípulos encontraram esse moço, e que ofereceu a casa, Jesus mandou os discípulos, parece que especificamente a esse homem. Jesus disse, o evangelista Marcos, Mateus, Marcos também cita esse caso, Lucas também cita esse caso, mas o evangelista diz, ide, vocês vão encontrar um homem. Parece que Jesus já sabia quem era aquele homem. Matthew Henry acha que esse homem também já conhecia Jesus.
possivelmente fosse até um seguidor de Jesus, não muito chegado, mas fosse seguidor de Jesus. Seja lá o que for, Jesus sabe de tudo, meus amados irmãos. O Senhor conhece aquilo que você precisa. Jesus sabe que você quer que Ele chegue na sua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe esse homem tinha um desejo imenso de receber Jesus na sua casa. O texto sagrado não registra, não mostra. A gente não sabe quem era esse homem. A Bíblia não revela. O fato é que possivelmente esse homem desejava ter Cristo na sua casa. Se você deseja que Cristo esteja na sua casa, mais interessado do que você de estar na sua casa é o Cristo que é o seu dono. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que esse moço tinha o desejo do coração. Eu estou apenas conjecturando, o texto não me fornece, mas Jesus disse, vocês vão encontrar um homem, ele sabe quem é você, ainda que ele pode não dizer o seu nome, mas ele sabe quem é você. E esse homem, diga, o mestre quer entrar na sua casa, o mestre quer preparar a sua casa para que nós possamos estar juntos em comunhão ali. Oh, aleluia. Quantos aqui nesta manhã quer que Jesus vá para a sua casa? Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou perguntar de novo. Quantos de nós aqui queremos que Jesus entre na nossa casa para poder participar de comunhão conosco? Oh, aleluia. Glória a Deus. Esse homem, quando ouviu isso, os discípulos chegam para ele e dizem, o mestre precisa da sua casa. Imediatamente ele abriu as portas da casa e ali foi preparado, irmãos, preparado. Aí eu fiquei a pensar, quais são os elementos que foram preparados? Preparou-se a mesa, os irmãos conhecem. Há várias versões das mesas no Oriente Médio ou nas terras bíblicas, não é? Há aqueles que forram um pano no chão ou um tapete no chão, esses sentam ao redor daquele tapete, formando a mesa, outros colocam uma mesa. Irmãos, vamos ter a ideia de uma mesa, tanto no Ocidente como no Oriente, não importa como foi. Isso são pormenoridades, são valiosas, sim, no estudo da Bíblia Sagrada, mas eu quero chamar a sua atenção para a mesa. Não sei como é que era essa mesa, se estava no chão, se estava elevado, eu não sei. Vamos, a mesa, o que é que estava naquela mesa? 3 coisas importantes existiam naquela mesa, porque fazia parte da Páscoa. Fazia parte da Páscoa. Eram os elementos que eram comidos na Páscoa. Primeiro era o pão. Já que nós estamos falando de uma festa de ázimos, então o pão era sem fermento, era um pão que não tinha fermento, era pão asmo. Ou seja, o pão não era aquele pão que você vai na padaria e olha e está crescido, cheio de vento, cheio de ar, não. O pão era conciso, o pão era totalmente sem fermento, era massa pura do trigo. Isso fala, irmãos, da pureza, da sinceridade, de não termos nenhuma coisa que nos acresce, mas sermos o que somos para a glória do nome do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa era o pão, a segunda coisa que tinha ali era ervas amargas. Eles teriam que comer as ervas amargas. Mas, deixa eu falar, os irmãos às vezes quando falam de ervas amargas se assustam, né? Ah, mas quem vai comer ervas amargas? Você come, tem muitos mineiros que come jiló, come jurubeba, come palmito margoso, sim ou não? Oh, mas é gostoso, né? Os catarinenses não gostam não gosta enquanto não comer, depois que comer passa a gostar. É igual o piqui, né? Bom, o importante é que as ervas amargas, o que é que significavam essas ervas amargas? Significava a amargura, a aflição, a tristeza, os problemas que os filhos de Israel passavam no Egito, viveram no Egito, a luta que foi para sair do Egito. Essa festa dos pães asmos era um memorial de lembrança da vida pregressa, não regressa, mas pregressa dos filhos de Israel. As lutas e as dificuldades que eles passaram por causa do seu próprio pecado, porque eles foram levados cativos, ou antes eles cresceram lá também em Israel, no Egito. Nós estamos falando aqui do Egito, mas de repente o Senhor com mão forte
forte, arranca os filhos de Israel. E na trajetória, na saída, o Senhor estabelece que eles então festejassem todo ano e comendo esse elemento. Para quê? Para lembrar da aflição que você passou nas terras egípcias. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, muitas vezes na nossa vida, nós ouvimos aqui nesta manhã, na primeira mensagem, evangelista Giovanni pregando para nós, ele mostrou que muitas vezes as lutas vêm na nossa vida, irmão, não é para nos matar, mas é para fazer a gente lembrar que nós somos pó e que nós precisamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos aqui precisam dele? Aleluia. Ervas amargas, e em último lugar, irmãos, tinha mais um elemento, era o cordeiro que deveria ser comido. O cordeiro deveria ser imolado, sacrificado, e a preparação da Páscoa, existia esses três elementos: pão sem fermento ou pão ázimo, existia as ervas amargas e existia o cordeiro que precisava ser imolado, e eles comiam esse cordeiro. E a Bíblia diz, irmãos, que no contexto dos filhos de Israel, quando estavam naquela noite da matança, que eles precisavam de sair urgentemente, eles teriam que comer apressadamente, com as sandálias nos seus pés, cajado na mão, e comer depressa. Era um senso de urgência. Deixa eu dizer uma coisa, a igreja não pode achar que esse mundo é um lugar de descanso. A igreja não está em um lugar de descanso. A nossa vida é de constante luta, de batalha. Termina uma hoje e começa outra amanhã. A gente vence a próxima, vem uma outra, até o dia em que os céus vão se rasgar e a igreja então entrará triunfante para viver na eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá sim, jamais haverá luta, jamais haverá pranto, jamais haverá dor. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas aqui é lugar de batalha, é lugar de luta. Mas em todas essas coisas, diz Paulo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oh, aleluia, aqui não tem crente derrotado, aqui tem crente vencedor. Aqui não tem crente que nasceu para perder, aqui tem crente que nasceu ganhador. Sabe por quê? Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Você pode adorar o Senhor nesta manhã? Mas, irmão, Jesus, enquanto estava... O tempo, o relógio já está começando a mandar me parar. Mas enquanto Jesus estava, os discípulos prepararam todo aquele cenário da festa dos ázimos, e Jesus então entra lá dentro do local, da casa, e começa então a Páscoa, né? Eles estavam ali comendo a Páscoa, comendo a Páscoa. E de repente, Jesus então começa com um discurso. A Bíblia diz que ele se entristeceu muito, né? Ele se entristeceu, uma parte da hora, ele se entristeceu muito, porque ele mesmo disse, no meio daquela, imagina, no meio do jantar, né? A tarde chegou, era tarde, e então nós supomos que era um jantar, entardecer. Então, no meio daquela comunhão que eles estavam sentindo, estava ali Jesus e os 12 discípulos, e de repente Jesus se entristece no coração e diz, um de vós vai me trair. Um de vós vai me trair. Você imagina, irmãos, os 12. Já havia começado na trajetória com Jesus desde o início do ministério de Jesus. Desde o início, estavam caminhando juntos. Os 12 eram discípulos. A palavra discípulo significa aluno. Aqueles que aprendiam com Jesus. Jesus estava ensinando. Jesus não só ensinava teoria, como também ensinava a prática. Jesus não era daqueles discípulos, daqueles senhores ou mestres que tinha muita retórica, tinha muita ideia, tinha muita ideologia, muitos pensamentos bonitos, intelectuais, mas não vivia o que ele pregava. Não, Jesus sempre viveu o que pregava. Aleluia. Você pode glorificar a Deus pela vida de Jesus no nosso meio. Ele sempre viveu o que prega. Jesus, ele ensinava sim a teoria, mas também praticava a teoria que ele ensinava. Jesus era um homem do bem. Jesus foi o maior psicólogo que pisou nessa terra. Jesus foi o maior... Deixa eu falar uma coisa redundante, mas eu acho que isso vai explicar para você. Jesus foi o maior tudo. Aleluia.
Oh, glória a Deus. Jesus foi o maior tudo, não só o maior em tudo, ele foi o maior tudo. Eu sei que isso é redundante, mas você vai entender o que eu quero dizer. Jesus não existe igual, ele é de eternidade a eternidade. Ele é o Criador, ele é o mentor, ele é o legislador, ele é tudo. Jesus é aquele que tem o poder, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o Cordeiro da Páscoa, é Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus. Se você puder adorar ao Senhor nessa manhã, por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz na sua vida, Ele é de eternidade a eternidade. Aramandaraba, chorimiandarai, aleluias. Jesus então para com os discípulos e diz: um de vós vai me trair. Que choque, irmãos, eu até diria que bomba não deve ter caído no meio dos 12. Um olha para o outro, quem sabe Tomé, chamado Dídimo, aquele que tem a fama de ser incrédulo, quem sabe olhou para Pedro, que também tinha a fama de ser estupim curto, não é? E olha, de quem que o mestre está falando? Aí surge a pergunta no meio deles: porventura sou eu, Senhor? Cada um olha para si, os 3 evangelistas narram esse fato. Um olha para o outro e diz: porventura sou eu, Senhor? O outro: porventura sou eu, Senhor? E ficou aquela indagação: quem é? Jesus então, irmãos, a Bíblia diz o seguinte, olha o texto, é o verso 22. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um: porventura sou eu, Senhor? Aí Jesus responde e disse: aquele que põe comigo a mão no prato, é esse que vai me trair. Parece que Marcos, não sei se Marcos ou se Lucas, narra que Jesus diz para Pedro, para João, que faz a pergunta bem de perto, diz assim: aquele que eu der o bocado molhado, é esse que vai me trair. Oh, meus irmãos, eu estou trazendo essa mensagem é uma mensagem reflexiva. Você não pode se colocar melhor do que aquele que comia nas mãos do Senhor Jesus. Observa bem, esse moço não era ruim, ele não era ruim assim. Ele não era mau assim, quem sabe existe maldade em mim pior do que nele. Porque tanto é que Jesus o chamou. Jesus chamou para ser um discípulo. E ainda vou além. Eu não, o texto bíblico vai além. Esse homem chamado Judas, ele fazia parte do sistema administrativo do ministério de Cristo. Ele era o tesoureiro. A Bíblia fala que ele carregava a bolsa. Um dos evangelistas diz que ele era o portador da bolsa. Tanto é que quando Jesus dá o bocado molhado para ele, diz o seguinte: o que você tem que fazer, faça logo. Judas se levantou e saiu, e os discípulos pensaram: deve que ele está indo comprar alguma coisa, porque ele é o homem que tem o dinheiro. Tal era a posição de Judas, um homem de confiança de Cristo. Cuidado, meu irmão. A minha índole não é melhor do que a de Judas. A sua índole não é melhor do que a de Judas. Somos todos criaturas caídas sobre essa terra, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, regenerados para viver uma vida de na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Judas foi. Porém, ele não vigiou, e aqui está o segredo da nossa vida, estar de pé na presença do Senhor, é vivermos uma vida de vigilância na presença do Senhor. Vigia, para que não entreis em tentação. Você está de pé hoje, cuide para que você não caia, porque amanhã você pode cair da graça de Deus, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos sustente com braço forte. Aleluia. Para que não repita em nós o que aconteceu na vida daquele homem que estava na presença do Criador. Você imagina? Judas viveu aproximadamente desde o início do ministério, viveu com Cristo desde o início do ministério, porque ele foi chamado num dos 12.
Segundo alguns estudiosos da palavra de Deus, dizem que Judas era o único judeu, o único da Judéia. Os outros eram tudo lá do outro lado, né? Mas ele era da capital, ele era da parte melhor, dos mais intelectuais. Cuidado, meus amados irmãos, porque o crescimento mental, o crescimento intelectual pode nos distanciar da presença do Senhor. Eu não estou dizendo que vai, estou dizendo que pode. Se nós não vigiarmos, nós podemos sair da presença do Senhor. Mas em nome de Jesus, que nesta manhã nós possamos aprender a lição com esse Judas e olhar e dizer: eu prefiro ficar com o Senhor Jesus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não tenho tempo, mas eu poderia descrever para vocês um outro lado, e chamado Pedro, o apóstolo Pedro, que também cometeu um ato semelhante ao caso de Judas, mas que a atitude de cada um deles fez a diferença. Pedro regressa, reconhece, e Pedro hoje é visto como um grande homem de Deus, ao passo que Judas fracassou eternamente. Para encerrar, louvado seja o nome do Senhor. Esse homem era um homem de destaque. Quando ele sai, sabe o que ele vai fazer? Ele vai exatamente mostrar, quando ele sai dali, que o Senhor dá o bocado molhado, presta atenção, que o Senhor dá o bocado molhado para ele, e ele sai, e o Senhor disse: o que você tem que fazer, faça. Os discípulos achou que ele ia comprar alguma coisa, mas não era, ele iria vender. Ele não estava indo comprar, ele estava indo vender. Aleluias. Ele não estava indo comprar, os discípulos achou que estava indo comprar, mas ele estava indo era vender. Ele saiu e foi ter com os sacerdotes, os escribas, e vendeu Jesus pelo valor que ele achava que Jesus valia. 30 dinheiros. 30 moedas de prata. Olha bem para mim aqui agora, eu vou te perguntar: quanto vale Jesus para você? Por quanto você tem coragem de vender a Jesus? Ou qual é o valor que Jesus tem na sua vida espiritual, material? Por o que você troca momentos na casa de Deus? Por o que você coloca em primeiro lugar, ao invés de estar na presença de Jesus? Nós criticamos Judas, mas nós estamos vendendo Jesus por alguns dólares. Nós criticamos Judas, mas a nossa ação não é diferente. Estamos vendendo o nosso Jesus, sim. Momento que era dele, a gente diz: Jesus, espera aí, porque eu tenho uma coisa mais importante para fazer. Estamos vendendo o nosso mestre. A gente olha para Judas, critica, joga pedra, e na noite do Judas, sentamos o pau na cabeça do Judas, rebentamos com ele. Mas nós não somos diferentes. Vendemos ele por qualquer coisa. Vendemos a preço de banana. Vendemos por uma hora de trabalho. Vendemos sei lá o quê, 20 dólares a mais. Remachurimi cantaraia. E estamos criticando Judas. Somos piores do que ele, porque somos iguais e o criticamos. Ele não teve o privilégio de nos criticar. Orabachurimiaia. Nós estamos só membros da igreja aqui. Nós precisamos ouvir isso. Nós precisamos ouvir isso. Porque Jesus vai se manifestar nas nuvens do céu, e só vai quem está esperando. E quem está esperando está no casamento, está nas bodas. Oh, aleluia! Quem está esperando está nas bodas. Quem está esperando não está ocupado com outra coisa. Não. Aquele que segue ao Senhor Jesus não deve se embaraçar com negócios dessa vida. Aleluia. Você pode adorar o Senhor. E em último lugar, irmãos, porque o tempo não me permite mais tecer comentários sobre o perfil do traidor, eu queria perguntar a você, só para fechar essa parte: será que nós não nos enquadramos nesse perfil? Será que nós não nos enquadramos nesse perfil? Será que esse perfil não encaixa em nós? Em último lugar, Jesus está então, a partir do versículo 26,
Aí Jesus diz assim, na verdade, quando eles estavam comendo a Páscoa, estavam no jantar, Jesus disse assim, stop, para tudo, para. Então, eu estou conjecturando, para tudo. O abençoado, sei lá, o desabençoado, o desgraçado já tinha saído para poder vender Jesus. Aí Jesus, para, stop. Quando eles comiam, Jesus pega o pão. Jesus pega o pão, destaca o pão. Ali nasce a Santa Ceia do Senhor. Ele pega o pão, destaca o pão. A Bíblia diz que ele dá graça, ele ora. Quando ele ora, aleluia. Ele disse assim, quando comiam, Jesus tomou o pão. Presta atenção, e quando comiam, eles já estavam comendo. Aí Jesus para e pega o pão e abençoou do pão, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo. Um olhou para o outro, eu apenas dando asas à minha imaginação, um olhou para o outro dizendo, mas como? Comer o corpo de Jesus? Que canibalismo é esse? Jesus parte o pão e diz, tomai e comei, isto é o meu corpo. Jesus estava dizendo exatamente, ele está me acabando de me vender lá, e é isso que vai me acontecer na cruz do Calvário. Os discípulos estavam meio atônitos, não entendiam muita coisa, não sabiam, eles não haviam captado, mesmo depois da morte de Jesus, eles não entendiam nada. A caminho de Emaús, a gente percebe que eles não tinham entendido nada. Mas Jesus, está acontecendo agora, Jesus, quando o homem sai, o traidor sai, ele parte o pão e diz, esse é o meu corpo. Em outras palavras, ele está indo vender-me, ele está indo, e eu vou ser dilacerado no madeiro, eu vou ser, Jesus, então, aí ele vai e pega o cálice, quando ele toma o cálice, ele diz, bebei dele todos, isso é o meu sangue. Você imagina a visão dos discípulos olhando um para o outro? Beber o sangue de Jesus e comer a carne de Jesus. Se você ler João 6, lá no João capítulo 6, você vai ver que é uma cena que ninguém entendeu que Jesus estava pregando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã, aleluia. O Jesus, o corpo, o pão, esse pão que está aqui nesta manhã, após a oração, ele representa o corpo de Jesus que foi entregue por você na cruz do Calvário. Esse cálice, após a nossa oração, representa o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Sabe para quê? Para a remissão dos nossos pecados. Vamos ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Oh, aleluias, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Jesus, então, nesse momento, nesse ato em que ele está fazendo, ele está exatamente mostrando aquilo que iria acontecer com ele, aquilo que o que ele iria fazer, irmãos, naquela noite ali. Jesus estava revelando para a igreja o que é que ele estava fazendo. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava redimindo a igreja do Senhor Jesus. Ele estava indo para o lugar que era meu. Era eu que deveria estar lá. Naquela cruz do meio era eu que deveria estar. A cruz principal. A cruz principal. Lá no Gólgota existia 3 cruzes. 3 cruzes. Uma na direita. Diga comigo, uma cruz na direita. Uma na esquerda. E uma no meio. A cruz da direita. Eu vi o pastor Gesiel Gomes pregando uma mensagem há muitos anos atrás. A cruz da direita, pastor Gesiel Gomes dizia, representava o pecado perdoado, ou o pecador sendo perdoado. A cruz da esquerda estava um outro pecador, mas representava um pecador impenitente, ímpio, que apesar de ser um pecador, não reconhecia suas falhas. Era orgulhoso, não queria saber de nada. Mas a cruz da direita tinha um pecador, um entendido, um pecador que sabia que aquele que estava no meio era Rei dos Reis e era Senhor dos Senhores. Ele estava sendo crucificado na cruz do meio como o pecado principal, o crime pior. Mas no meio estava sendo crucificado aquele que veio para dar saúde para as nações. Ele não tinha pecado, nem por atos, nem por gestos, nem por pensamentos, nem por palavras. Jesus é puro, o Cordeiro imaculado, sem defeito, mas ele se entregou por mim e por você. Você pode adorar o Senhor nesta manhã. Baixe a sua cabeça, curve a sua cabeça e agradeça a Deus. Oh, aleluia.